Aqui nessa manhã, em Efésios capítulo 5, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, hoje é um dia especial também, dia de ceia ao Senhor, momento onde nós nos voltamos àquilo que verdadeiramente importa na nossa vida, amém? Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui hoje ao que eu tenho falado já desde 2 domingos passados, a nossa vida e a nossa prática cristã, amém? Repito mais uma vez que os 3 primeiros capítulos que nós estudamos foi Paulo doutrinando a igreja de Éfeso, dizendo o que eles deveriam crer. E a partir do capítulo 4, que nós estamos aqui aplicando no nosso coração, o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do que vocês crêem, qual é a forma que vocês vivem? E aqui são práticas da vida cristã que nós devemos basear a nossa vida a partir do que Deus revelou a cada um de nós, amém? E é isso que nós vamos fazer aqui nesses 2 versículos. Eu quase falei, não, vou pregar até o 18, sei lá o que, mas eu achei tão importante esses 2 versículos aqui que eu não quero correr. Eu quero apreciar as verdades de Deus com vocês aqui e de certa forma ser uma bênção de Deus para a vida de vocês, amém? Então esses 2 versículos têm muito a nos dizer nessa manhã e que a gente pode refletir no nosso dia a dia e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos capacite a viver essas verdades de Deus para que a gente possa ver como é boa, perfeita e agradável, amém? Obedecer ao nosso Deus. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso em sua casa, ele escreve a Éfeso com o intuito de dizer para Éfeso que eles são uma igreja unida, que eles são uma igreja que precisa andar segundo o Espírito e que eles são uma igreja que precisa viver em santidade. A igreja ela precisa viver em santidade. Santidade é o verdadeiro testemunho do reino de Deus para a vida daqueles que ainda não reconheceram Jesus como suficiente salvador da vida deles. Então nós precisamos viver em santidade. É isso que ele vai dizer, irmãos. Portanto, sejam imitadores. Imitadores de quem? De Cristo. A palavra imitadores aqui no grego, ela tem o significado mesmo de mímica, sabe? De você copiar a vida de alguém. E o apóstolo Paulo está dizendo logo de início aqui, vocês precisam ser uma cópia de Jesus. Vocês precisam aprender mesmo a viver de acordo com como Cristo viveu. E Cristo é o grande exemplo para a gente poder copiá-lo. Então, literalmente, o apóstolo Paulo está nos fazendo a pensar como a nossa vida deve ser refletida a partir da vida de Cristo. É como se a gente nos perguntasse diante dos nossos dias, como Cristo reagiria em uma situação nossa? O que Cristo falaria? Ou como Cristo se sentiria em tantas questões da nossa vida? O apóstolo Paulo está dizendo isso, vocês precisam imitar Jesus, vocês precisam ser essa cópia de Jesus. Vocês precisam pensar e refletir antes de tomarem decisões por si só, como Cristo estaria ou viveria se fosse no seu lugar nessa situação que você passaria. É óbvio que muitas das vezes a gente não pensa nisso, né? A gente pensa em várias coisas da nossa vida, menos no como Deus agiria, o próprio Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. É engraçado que, de alguma forma, e eu pensando na minha própria vida, como muitas das vezes eu, na minha crise existencial de tentar entender a minha identidade, quando eu não compreendia quem Deus era para a minha vida, quando eu tentei imitar pessoas, sabe? Sabe quando a gente tenta olhar para pessoas que são referências para a gente vê assim, que essa pessoa já está numa posição social melhor do que nós, ou numa posição até espiritual melhor do que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é digna de imitação. Já aconteceu isso comigo.
Eu já tentei imitar meu gerente, a forma como ele fala, a forma como ele se comporta. Já vi os meus chefes também, até a forma como ele se veste. Assim, eu falei, não, eu tenho que mais ou menos parecer com ele se eu quero subir, estar em uma posição igual a ele, né? Ou também já me aconteceu muito na igreja também. Eu olhar pregadores que chamam mais atenção, que são mais reconhecidos durante um certo tipo de público, e eu falo assim, para mim ter esse resultado, eu preciso imitar essa pessoa. Então, a gente olha por referências muitas das vezes, a gente fala assim, poxa, eu gostaria de imitar essa pessoa. Só que o apóstolo Paulo, ele dá um padrão bíblico através da palavra de Deus, para o cristão olhar para uma pessoa, e através dessa vida dessa pessoa deve ser o nosso estilo de vida de imitação. O apóstolo Paulo, quando diz, sejam meus imitadores, mas ele não para por aí, ele fala assim, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele é um cara, um exemplo para se imitar, porque ele está refletindo quem é Cristo na vida dele. Então ele não fala por si só, seja o meu imitador, mas ele é uma cópia de Jesus e assim ele quer transferir essa verdade para a vida de outras pessoas. Quando nós não reconhecemos que Cristo é o verdadeiro modelo de ser mãe, de ser pai, de ser um bom profissional, de ser um bom amigo, de ser um bom filho, nós vamos tentar buscar em outros lugares aquilo que a gente acha que é melhor para tentar imitar alguma coisa que, na verdade, às vezes dê sucesso e não revele princípios. E o apóstolo Paulo coloca isso como base. Nós precisamos, como base bíblica, entender que o nosso verdadeiro modelo de forma de viver é Cristo Jesus. E ele diz muito mais do que isso, porque se essa palavra grega que ele está dizendo de imitar, uma forma que traz como uma cópia, é muito mais do que um sentimento interno, mas é uma prática mesmo. É no dia a dia a gente se esforçar para parecer com Jesus, para entender quais são as verdades que, se fosse Jesus no nosso lugar, soaria muito melhor do que os nossos sentimentos, do que os nossos desejos e talvez do que as nossas vontades. É ter uma vida disciplinada e colocar no nosso coração de tipo assim, eu preciso entender que agora eu vivo em Cristo. E a partir dessa vida que eu vivo em Cristo, eu preciso pegar essas verdades e praticá-las todos os dias. Mesmo que não seja a minha melhor vontade, mesmo que não seja o meu desejo tão intrínseco, mas eu sei que eu preciso ser uma cópia de Jesus. Eu preciso imitar Jesus e entender o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, vocês receberam a verdade do Evangelho, vocês receberam a graça de Deus na salvação em Cristo Jesus, e agora o ritmo da vida de vocês é poder copiar Jesus. É poder entender tudo aquilo que Jesus representa para vocês e ser uma versão dele aqui nessa terra. É óbvio que a gente nunca vai ser uma versão nossa, maravilhosa, perfeita, nossa, que nós não vamos falhar. Mas o apelo do apóstolo Paulo é, se esforcem para ser cada vez mais uma melhor versão em Cristo Jesus. A nossa identidade está no Senhor. Nós sabemos o nosso valor a partir de Deus. Então, quando nós entendemos esses princípios, fica fácil para a gente compreender que nós não precisamos ter outro estilo de vida que não seja o estilo de vida que Cristo Jesus tem a nos oferecer. Olha só que interessante isso. E é bom a gente pensar sobre esses padrões a respeito disso. Porque ele está falando que nós devemos praticar isso. Não é simplesmente palavras ditas, não é só simplesmente dizer que é cristão, dizer que ama Cristo, mas ele está dizendo, vocês têm que viver isso na prática. E como eu li aqui para vocês, ele já está trazendo uma reflexão de como um cristão deve viver. Vocês lembram do capítulo 4, quando eu preguei para vocês domingo passado, sobre a questão de se revestir do novo homem e se despir, ou seja, afastar o velho homem, sabe, que é corruptível, que é contaminado, que é inclinado para o mal, que vive nos seus desejos mundanos, e agora se revestir dessa verdade. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, e é muito mais do que simplesmente entender que é pecado. O apóstolo Paulo ele quer nos ensinar que imitar a Cristo não é simplesmente deixar de pecar, mas é ter o coração e a intenção de praticar o que é bem.
No versículo 22 que eu li para vocês, a gente vai ler daqui a pouco, o apóstolo Paulo diz, olha, deixa o velho homem de lado, ou seja, tenta deixar o pecado de lado, porque vocês não vivem mais segundo as inclinações dessa carne, os desejos desse mundo, mas agora vocês, pela graça de Deus, receberam um novo espírito, ou seja, uma nova vida a partir de Cristo, vocês foram revestidos desse novo espírito, pratique o bem. No versículo 23, ele vai dizer assim, olha, vocês que falavam a mentira, agora vocês devem falar a verdade. Ele vai trazer vários exemplos do que é não simplesmente deixar de fazer um pecado, mas agora substituir esse pecado por alguma coisa que está totalmente atrelada em obedecer a Deus. Então o apóstolo Paulo, você pode abrir a Bíblia comigo aí para a gente ler, só para você ver? Ou alinhar comigo aqui? Efésios capítulo 4, do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: quanto à maneira antiga, ou seja, como vocês viviam, vocês foram instruídos a deixar de lado essa velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar do espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente à verdade. Então o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui é que não basta deixar de pecar. Esse pecado tem que ser substituído pela verdade. Amém? Então o que o apóstolo Paulo está nos levando a refletir é que o quê? Que a maneira correta de não viver mais numa vida que não agrada a Deus é substituindo, é praticando todos os dias a obediência a Ele. Então a vida de santidade parte da prática. Parte de entender que nós devemos todos os dias praticar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. É se despir, mas é se revestir. Não é ficar vazio. Não é esperar que as coisas vão acontecer. Não. O que Deus tem nos ensinado a praticar na nossa vida é uma luta constante que nós devemos ter. Vamos praticar todos os dias. O que ele diz, ele traz um exemplo. Você mentia antes. Ele não diz só para de mentir. Não, ele diz agora você começa a dizer a verdade. No seu relacionamento não é simplesmente parar de mentir. É ter o hábito de dizer a verdade. Então é a prática da vida cristã, não é simplesmente viver fora do pecado, mas é praticar atos de obediência à palavra de Deus. E ele diz isso, agora que vocês estão em Cristo, vocês devem viver em justiça e retidão, uma vida justa diante de Deus, uma vida de um caminho reto que agrade ao Senhor. E é importante isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz isso. E a forma melhor de nós vermos assim é imitar Jesus, é entender a vida de Jesus, é entender como Jesus viveu, porque Ele é o nosso estilo de vida, Ele é o nosso representante maior. Nós tentamos modelar a nossa vida a partir de muitas coisas que há por aí. E Paulo nos ensina a dizer que o nosso maior modelo é Cristo Jesus. Qual é a forma que Jesus viveu? E como é que Ele tomaria as decisões no nosso lugar? Como é que Ele se comportaria em nosso lugar? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer sempre em nosso coração e compreender verdadeiramente a nossa confiança no Senhor. Como é que nós confiamos em Deus? Como é que nós nos deleitamos sobre as verdades de Deus? Mas como é que nós vivemos em obediência? É isso que o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou ele diz mais ainda nesse primeiro versículo, imitem a Jesus. E ele não termina por aí, ele diz, imitem a Jesus como filho amado. Existe uma forma de nós nos comportarmos diante de Deus. Ele diz que nós devemos imitar a Deus como filho amado, e não como um escravo que quer ganhar algum bônus por ter feito alguma obediência. E não como um servo que quer se colocar diante de Deus e achar que merece alguma recompensa porque está obedecendo alguma coisa que Deus colocou para nós. Não, ele diz que nós conseguimos nos assemelhar a Cristo quando nós entendemos que nós somos filho amado de Deus, como filho amado de Deus. Irmãos, eu não canso de bater nessa tecla, porque eu acho que é uma questão muito importante para a vida e para a nossa transformação. Entender o amor de Deus é crucial para a nossa santificação. Entender o amor de Deus é crucial para a nossa santificação. Porque pare bem para pensar, irmãos, não é fácil de distinguir a nossa incapacidade de viver uma vida de santificação. É fácil de perceber.
Dá para resumir em 2 pontos. A nossa incapacidade de viver uma vida de santificação está em 2 pontos. Nós não conseguimos amar a Deus e o próximo como deveríamos. Ponto. A nossa incapacidade de viver uma vida de santificação progressiva se resume nisso. Nós não conseguimos amar a Deus e amar o próximo como nós deveríamos. Porque, irmãos, saber que amar a Deus e amar o próximo não vai nos fazer amar a Deus e amar o próximo. O dever por si só não nos faz amar, mas pode em si criar um jugo e um peso no nosso coração, dizer: eu precisava fazer assim, eu precisava ser assim, mas eu não consigo ser isso. Então, às vezes pode até criar uma autojustificação no nosso coração, porque quando nós sabemos que o dever está aqui e nós não conseguimos cumprir o dever, e nós sabemos que essa é a obediência de Deus, nós vamos pensar no nosso coração, bem parecido que eu acho que combine um pouco com cada um de nós. Eu sei que eu deveria amar aquela pessoa, mas olha o que ele faz também. Essa é a justificativa que nós demos, quando nós pegamos o dever e achamos que o dever é suficiente para que a gente possa poder amar alguma pessoa. Nós vivemos numa auto-justificação de apresentar diante de Deus, diante das pessoas, a nossa falta de amor. Só que a ideia e o tema central aqui é que nós devemos ser uma cópia de Jesus. Já pensou se Jesus olhasse para a gente assim e falasse assim: estou me esforçando para te amar, viu? Tá difícil, viu? Tá difícil para me te suportar. Vai lá para a igreja hoje, vai, para ver se eu faço alguma coisa por você. Será que é assim que Jesus nos trata? Será que Jesus está nos tolerando para não mandar fogo do céu e nos consumir aqui? É assim que o Evangelho nos revela Jesus a cada um de nós? Esses pensamentos que nós temos a respeito desse amor que nós sentimos pela vida das outras pessoas. E sabe como nós podemos analisar que o nosso amor ainda é mais fajuto ainda? Quando nós olhamos as coisas boas que nós fazemos um para com o outro nos nossos relacionamentos, e lá no fundo nós achamos que aquela pessoa ainda está em dívida com a gente. Ou quando nós achamos que aquela pessoa nos deve agradecimentos. Isso se chama amor, amor próprio. Quando nós fazemos para as pessoas que nós amamos, achando que ela nos deve alguma coisa. Achando que agora ela está em dívida com a gente. Ou achando que ela tem que ser agradecido por tudo de bom que eu faço para a vida dela. O nosso amor é mais fajuto ainda do que nós imaginamos. O nosso amor é mais corrupto ainda do que nós podemos imaginar. Olha só como nós estamos perdidos, irmãos. O nosso amor sempre vai ser uma base de troca com a vida da outra pessoa. Mas quando nós olhamos o Evangelho de Cristo Jesus, nós olhamos que foi totalmente ao contrário a respeito disso. Que merecimento há você de estar numa cadeira dessa e dizer que você tem um Deus como um Pai? Que merecimento há de você estar aqui e dizer assim: há um resquício de atitude minha boa que fez Jesus olhar por mim e dizer assim: como você merece ser amada, como você merece ser perdoada, como você merece estar aqui, fique aqui, você mereceu esse lugar. Essa é a base dos nossos relacionamentos com outras pessoas. É a base do que as outras pessoas também podem nos oferecer. E isso não passa de amor, mas um amor próprio, para nós mesmos. E por natureza é assim. Quando nós achamos que nós devemos receber uma resposta do amor que nós damos, infelizmente nós atrelamos essa vida com Deus. Esse amor horizontal que nós oferecemos, muitas das vezes é baseado no nosso amor vertical com Deus. Nós achamos que Deus vira o rosto para a gente, vira as costas para a gente, acha que Deus muda de sentimento quando nós não vivemos uma vida de total obediência a Ele. Esse amor recíproco que nós oferecemos para a vida das outras pessoas, nós atrelamos isso, por mais que não digamos isso abertamente, mas está atrelado no nosso coração. Por que eu digo isso? Porque Deus é a verdadeira fonte de amor. João vai dizer isso. O amor procede de Deus. E quando nós vivemos a partir de Deus, nós temos o verdadeiro amor. Então, se nós não oferecemos para o nosso irmão o verdadeiro amor que procede de Deus, isso quer dizer que nós não amamos a Deus como nós deveríamos amar. E por que nós não amamos a Deus como deveríamos amar? Porque ainda nós não entendemos o amor dele para conosco. Então nós talvez não podemos assumir de uma forma aberta, mas ainda nós não compreendemos o verdadeiro amor de Deus para a nossa vida.
Quando nós não damos frutos a respeito do nosso amor para o próximo. Jesus vai dizer isso, João vai dizer isso, que a base do nosso amor para Deus é revelado quando nós amamos o nosso próximo. Então, o que Jesus está dizendo? Quer saber se uma pessoa ama a Deus? É só saber se ela ama alguém. Se ela demonstra o seu amor por alguém. Então, para você ver, meus irmãos, como nós precisamos entender sobre o amor de Deus. Como é muito mais profundo. E ele está dizendo, nós precisamos imitar Jesus. Mas como filho amado. Será que verdadeiramente nós entendemos o amor de Deus para a nossa vida? Será que nós entendemos verdadeiramente o sacrifício de Cristo por nós? E eu pego muito mais do que isso, muito mais do que o entendimento. Será que nós cremos que isso é a base do que nós somos e a partir do que nós devemos viver? Irmãos, nós precisamos entender que não é mais só um esforço para tentarmos amar. Não é só simplesmente um entendimento de um dever que nós devemos amar. Mas é uma compreensão do quanto Ele nos amou. Porque só amor estimula amor. Só amor estimula amor. E como podemos acender esse verdadeiro amor nos nossos corações? Essa é a grande pergunta. Como podemos acender esse verdadeiro amor em nosso coração? E a resposta é bem simples. Só a confiança no amor de Deus por nós. Só a verdadeira confiança no amor de Deus por nós. O amor que estimula amor. E isso está no versículo 2. Repita e leio. Vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeiro ele diz, vivam em amor. Vivam em amor. Ele está dizendo praticamente que é fazer do amor a principal regra da nossa vida. Viver em amor é fazer do amor a principal regra da nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer que o vínculo da perfeição é o amor. O próprio Jesus vai dizer que existem 2 mandamentos que são superiores a todas as outras coisas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o amor é o vínculo que une toda a perfeição. Quando a gente vai ler Gálatas capítulo 5, a gente vai ver que existe só um fruto. E esse fruto se chama amor. E a partir desse amor é que todas as outras virtudes acontecem. Bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Ou seja, o que nós precisamos é andar em amor. Para que todas as outras verdades. Então, o que eu estou dizendo aqui é simples assim. Sabe esse pecado que você tem? A questão não é vencer esse pecado por si só, mas você tem que entender a raiz de tudo isso, é a falta de amor. Viver em amor vai fazer você vencer todos os outros pecados. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se o amor fosse uma criança que você tem que pegar na mão assim, caminhar. E falar assim, eu preciso viver em amor. Eu preciso estar em amor. Eu preciso compreender o que é amor. E qual é a forma como eu compreendo o que é amor? Ele disse, eu sou o amor. Cristo Jesus é o amor. Eu preciso copiar Jesus. Eu preciso entender como é o estilo de vida que Jesus vivia. E ele diz muito mais a respeito disso. Vivam em amor. Como? Qual é o exemplo que a gente tem? Que ele traz mais uma vez. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Cristo se entregou por nós. E agora, é fácil essas perguntas que eu faço para você. Como é que Deus revelou o seu amor por sua vida? Como é que Cristo se revelou para você em amor? Dá para a gente falar de tantas coisas aqui. Só em Salmos dá para ver que os salmistas falaram 139 vezes a respeito do amor de Deus. Como é que Cristo revelou o seu amor por nós? Nós podemos falar de vários temas aqui, mas eu acho que um dos fundamentais aqui é entender que o amor de Deus se revelou na forma de perdão. O amor de Deus se revelou na forma de perdão. Por quê? Porque o perdão é o início de um verdadeiro começo de relacionamento. É o início de um verdadeiro
relacionamento é através do perdão. Eu poderia falar de paternidade aqui, que agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus, que você não precisa buscar mais seu valor em outras coisas, mas talvez se você não sentir que foi amado e perdoado por Deus, qualquer outro tipo de título não vai fazer sentido nenhum na sua vida. Quantos relacionamentos a gente tem com amigos, com pais, com, com pessoas que existem títulos, mas não existe um verdadeiro relacionamento porque não tem perdão. Então, para que nós possamos entender que um verdadeiro relacionamento saudável começa através do perdão. Irmãos, o que o Evangelho nos mostra? Qual é a boa notícia do Evangelho? Que nós éramos considerados filhos da desobediência. Eu e você, nós estávamos perdidos. Nós éramos insensatos. Nós éramos rebeldes. Nós éramos pessoas que vivíamos segundo os nossos prazeres. E vivíamos longe de Deus porque nós não amávamos Deus. Mas Jesus, diante de tudo isso, ainda nos ofereceu perdão. Jesus, diante de tudo isso, ainda te perdoou. E essa é um ápice, um abismo que nós estávamos diante de Deus, nosso pecado diante de Deus, e mesmo assim Cristo, sem eu e você não ter nada a oferecer, nada em nós se satisfaz Deus por si só. E mesmo assim Deus nos perdoou. Você é perdoada por Deus? Você é perdoado por Deus? Será que no seu sentimento ainda existe algum tipo de dívida com o Senhor? Será que ainda você se sente longe de Deus? Porque você é limitada, você é fracassada em suas ações? O quanto você se sente amada por Deus? O quanto você se sente amado por Deus? O quanto ainda a gente precisa observar que nós buscamos os amores dessas coisas. Nós tentamos buscar o amor através dos sonhos realizados. Nós tentamos buscar o amor através de uma posição que nós devemos conquistar. O quanto nós tentamos buscar ainda preencher algo no nosso coração através de outros tipos de amores. Será que nós podemos olhar e observar o nosso coração e ser sincero diante de nós e dizer assim, eu ainda não consigo entender esse versículo aqui como filho, filha amada de Deus. Não é quando a gente ama que a gente se sente satisfeito. Nós se sentimos satisfeitos quando nós nos sentimos amados. Não é quando a gente ama que a gente se sente valorizado. Mas é quando nós sabemos que alguém nos ama, ao ponto de entregar a sua própria vida, que nós nos sentimos valorizados. E onde nós temos tentado buscar o nosso verdadeiro amor. Jesus, Ele nos perdoou. Nós precisamos olhar como o Evangelho nos ensina e entender que não existe mais uma dívida com Deus a ser pago. O perdão dele é carregado de amor. Ele nos chama para pertencer à família dele. O amor dele é tão grande, é tão verdadeiro, é tão poderoso, que ele não fala assim pra gente, Nenel, você está perdoado, vai lá e vive a sua vida. Ele diz assim, você está perdoado, vem cá e faz parte da minha família. Vem cá, agora você me pertence, você é meu, sou eu que vou cuidar de você. Agora você não é mais só perdoado, você tem direito de se sentir amado porque eu te chamo de filho, você tem direito de chamar, eu sou filha amada de Deus, eu sou filho amado de Deus. E quando nós entendemos isso, essa verdade em Jesus, que nós temos o direito agora diante de Deus, de ser chamado de filha amada e filho amado dele, que agora somos aceitos, e que agora Jesus olha para nós e literalmente nós somos pessoas satisfeitas em Deus, e muito mais do que isso, Jesus é satisfeito em nós. Você entende isso, irmão? Que em Cristo Jesus é satisfeito em você? Que não existe dívida, não existe rancor. Existe um Pai amoroso que agora olha para os seus filhos que se arrependem dos seus pecados e oferece Jesus como um alto sacrifício por você. E por que isso é tão importante?
para a nossa vida e entender o amor de Deus, porque essa verdade muda tudo o que somos. E muda tudo como enxergamos a vida de outras pessoas. Porque ela diz a respeito de nós e como nós deveríamos agir a respeito da vida das outras pessoas, dos nossos relacionamentos. Entender o amor de Deus para conosco e a forma como Ele nos resgatou é fundamental para os nossos relacionamentos. Então, como nós devemos aprender a amar? Quando entendemos quem somos nele. Nós só vamos um dia aprender a amar como Cristo nos amou, quando nós compreendemos que nós somos dele. De quem é a sua vida? De quem a ela pertence? E que braços você tem deixado a sua vida? E o versículo final termina assim: precisamos viver em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. Como o quê? Como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Sabe o que significa oferta? Oferta é o ato de oferecer, de doar algo. Literalmente um oferecimento. A ação de oferecer alguma coisa por um preço determinado. Ou seja, Jesus é a nossa oferta. Jesus, Ele ofertou algo muito maior pela nossa vida. Jesus, Ele nos comprou. Quando nós entendemos que nós estávamos perdidos em nós mesmos, e mesmo assim Jesus nos comprou com a sua vida, nós entendemos que uma oferta foi paga. Algo foi doado em nosso favor, para que a gente pudesse encontrar a vida eterna, para que a gente pudesse encontrar a paz eterna, para que a gente pudesse ter um novo relacionamento com Deus, não a partir de nós mesmos, mas a partir da vida de Cristo em nós. Nós precisamos entender qual é o nosso verdadeiro valor, senão a nossa vida atrelada em Cristo Jesus. Por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente acha que os nossos pecados são maiores do que a promessa do amor de Deus. Seja sincero ao seu coração. Quantos de nós achamos que os nossos pecados ainda são maiores do que o amor de Deus? Por isso que os nossos pecados ainda têm mais efeito do que o amor de Deus na nossa vida. Porque nós achamos, irmãos, nós consideramos os nossos pecados superiores à verdadeira valorização que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós não conseguimos olhar para nós mesmos e enxergar quem nós somos em Deus, o que Deus fala ao nosso respeito, como Deus se satisfaz a partir da nossa vida em Cristo Jesus. Nós ainda enxergamos a nossa vida a partir dos nossos pecados e correspondemos à nossa vida a partir dos nossos pecados, porque a nossa identidade ainda está atrelada ao que nós fazemos e não a quem nós somos em Cristo Jesus. A observação de Paulo aqui agora é: você se sente um filho amado de Deus? Sabe? Porque se sentir um filho amado de Deus agora é se sentir satisfeito em quem Jesus é. E quando a gente se sente satisfeito em quem Jesus é, a gente não precisa viver mais em altas justificativas. Não precisamos mais agora viver uma vida de ódio, de rancor, uma vida, sabe, que vai nos nossos preceitos, nos nossos valores, porque viver uma vida se sentindo filha amada de Deus e se sentir livre para poder amar qualquer tipo de pessoa. Se sentir filho amado de Deus é se sentir livre para poder amar qualquer tipo de pessoa. Porque agora a base do seu relacionamento é a sua vida com Cristo. A base agora da sua oferta é entender a oferta que Cristo fez por você. A base das suas práticas é entender que Cristo é o Senhor para tudo o que eu sou, para tudo o que eu tenho e para tudo o que eu faço. A minha vida é totalmente dele, porque eu pertenço a ele. Ele deu a vida dele como oferta por mim, e a partir disso que eu vivo. Então, por que nós achamos que os nossos pecados é superior ao amor de Deus para a nossa vida? Porque ainda nós olhamos no espelho e baseamos a nossa vida através do nosso fracasso,
através da nossa pobreza espiritual, e não entendemos que Cristo tem nos chamado como Pai para pertencer ao reino dele, e entender que tudo aquilo que ele quer derramar na nossa vida é puramente graça, é puramente amor, é puramente bondade dele sobre nós. Por isso devemos sempre lembrar, irmãos, que Deus não morreu para o justo, mas Deus morreu por você, pecador. Deus morreu por você, pecador. Deus sabia exatamente por quem ele estava morrendo. Deus sabia exatamente o sacrifício que ele estava fazendo por... Você não pegou Jesus de surpresa em momento nenhum. Jesus em nenhum momento se decepcionou com você porque ele sabia quem estava salvando. Então, irmãos, a nossa consciência não deve ser abalada pelos nossos pecados. Nós não devemos deixar que Satanás, com as suas setas, venha nos separar do amor de Deus. Nós precisamos basear a nossa vida no amor de Cristo Jesus. E eu quero terminar essa ministração com uma frase de Martinho Lutero a respeito disso. Ele diz a respeito das setas e das consciências ruins que Satanás colocava sobre a mente dele. Porque você diz que eu sou um pecador, é por isso que serei salvo, justo. Eu me refugio em Cristo, que se entregou por meus pecados. Portanto, Satanás, você não prevalecerá contra mim quando tenta me amedrontar, dizendo como são grandes os seus pecados. Pelo contrário, ao dizer-me isso, que sou pecador, você está me dando uma armadura, e uma armadura contra si mesmo, pois Cristo morreu pelos meus pecados. Em vez de me assustar, você me consola imensamente. Jesus morreu por você. Jesus se entregou por você. E é a base do que nós precisamos mudar totalmente a nossa vida. E agora, se Jesus morreu por todos os seus pecados, se Jesus te perdoou por todos os seus pecados, porque nós não podemos perdoar o pecado do próximo? Porque nós não podemos viver livre de qualquer tipo de sentimento que nos leve a uma vida longe do verdadeiro amor de Deus. A Bíblia diz que o amor procede de Deus e Deus é amor. E a partir desse amor é que nós precisamos viver. Irmãos, você consegue fechar seus olhos agora, em nome de Jesus, por um momento? E eu termino a minha ministração aqui. Você consegue enxergar dentro de você, agora que você não tem nada a oferecer a Jesus? Que o seu coração é perdido? Que se dependesse de você, você ia continuar uma vida egoísta? Que as suas práticas de vida ainda não é uma vida que vive a partir de uma verdade de obediência ao Senhor? O que você pode oferecer a Jesus? Todo dia você comete ofensas a Ele. Todo dia existe algo que você ofende a santidade de Deus. Nos seus pensamentos, nas suas práticas, nos seus desejos. Você, por si só, é uma ofensa a Deus. Mas o que o Evangelho está nos dizendo é que Ele morreu para pecadores que reconhecem que estão perdidos, que reconhecem que são fracos, que reconhecem que precisa de ajuda. E sabe o que Deus faz com esses que reconhecem? Jesus disse: vinde bendito do meu Pai. Jesus, Ele não te oferece a ira dele para aqueles que reconhecem. Jesus oferece o seu perdão. Jesus, Ele nos chama para perto dele, não porque a gente tem algo para fazer por Ele, mas Ele te chama para perto dele porque Ele tem algo para fazer por você nessa manhã. Vinde a mim. Você ainda que não consegue obedecer, você ainda que não consegue sentir o verdadeiro amor de Deus, você que ainda não consegue receber o verdadeiro sacrifício de Jesus, vinde a mim. Se há arrependimento hoje no seu coração, Jesus está dizendo: vinde a mim.
Jesus é suficiente. Talvez você não reconheça hoje, mas um dia, todo mundo vai entender como Jesus é suficiente. Buscamos dinheiro, buscamos fama, buscamos alegria, buscamos realizar coisas profissionais e outras coisas mais. Mas haverá um dia que todos nós vamos reconhecer que nada disso era suficiente. Jesus era o único Senhor que nós precisaríamos para vivermos tudo aquilo que Ele pode proporcionar para nós através do seu amor e através da sua verdade. E quando nós recebermos esse verdadeiro amor de Deus e nos colocar na posição de filha e filha amada, de filho e filho amado, isso vai mudar tudo. A gente vai ser livre. Livre, 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 livre. Não para viver na nossa própria justiça, porque Ele vai ser a nossa justiça. Não para viver mais na nossa verdade, porque Ele estabeleceu a sua verdade em nós. E a partir disso, nós poderemos viver através do amor de Deus para com todos.